Tudo bom, pessoal? Olha só, hoje eu vou estar colocando um novo vídeo, certo? E daí eu vou passar rapidinho a vinheta para vocês verem. É coisa rápida. E daí do que vai se tratar o vídeo? Olha só, vamos fazer uma inspeção nessa placa, certo? Que é uma fonte de alimentação de TV. Por onde que nós vamos começar? Pela entrada da placa, certo? Onde eu tenho fase e o neutro, certo? Fase e neutro. Logo após o fase e neutro, eu tenho um fusível. Certo? Que ele fica em série, né, pessoal? O fusível sempre fica em série. E daí aqui ao lado eu tenho um capacitor Y de disco cerâmico. E aqui do outro lado da mesma forma. Certo? Para que serve o capacitor Y? O capacitor Y, ele serve para eliminar o que? Os espúrios, os transientes, os ruídos que vêm da minha rede elétrica, certo? O papel do capacitor Y é eliminar esses ruídos, essas interferências, as interferências, as EMI, né? São interferências eletromagnéticas. E também eles trabalham nas interferências de radiofrequência que vem de fora, né? E daí logo após aqui, o que eu tenho aqui, ó? VA, ó, um varistor. Para que serve o varistor? O varistor, num surto de tensão, já diz surto de tensão, onde a tensão se eleva. Vamos supor, acima dos 300 lá, tem varistores que vai até 385. O que acontece? Ele está em paralelo, pessoal. Ele está em paralelo o varistor. E daí, se tu for aferir com o multímetro ali no teste de resistência, ele vai se apresentar como uma chave aberta. Só que daí, quando excede, tipo a minha rede elétrica aqui excedeu os 220 volts, num surto de tensão ele entra. Por quê? Porque ele vai auxiliar na ruptura do fusível. E o fusível trabalha no quê? O fusível trabalha num curto. O curto é onde tem uma alta corrente. A gente tem que entender e separar isso. O que é um curto? Um curto é quando eu tenho uma alta corrente, certo? E um surto, o surto é quando eu tenho uma alta tensão. Então, tanto o varistor como o fusível trabalham nesses quesitos. O fusível é específico para curto, né? Enquanto que o varistor é específico para surto. O fusível trabalha na ruptura com correntes altas e o varistor numa alta tensão, ele entra no circuito e auxilia na ruptura do fusível. Olha que legal isso, pessoal. E daí o que acontece aqui, ó, os capacitores Y, eles eliminam o que? Os transientes, os espúrios, como nós conhecemos, né? As interferências, como eu falei, eletromagnéticas que vêm da própria rede ou retornam do próprio circuito, e as interferências de radiofrequência, né, que vêm de fora. As interferências de fora. Para quê? Para evitar uma avaria. E daí nós vemos que depois aqui, ó, se eu não me engano, esse daqui é um NTC, pessoal. E o que o NTC faz? Ele evita de ir a alta corrente inicial ali, ó, para a ponte de diodo. Ele protege o NTC, ele protege a ponte de diodo. Olha que legal isso.
Então, quando ele trabalha na temperatura, né? A temperatura inicial dele é baixa, então ele bloqueia uma alta corrente. E depois, quando a ponte de diodo entra em funcionamento, no que a temperatura dele vai subindo, o NTC, ele trabalha na contramão da temperatura. Quanto maior a temperatura, menor a corrente. Entenderam, pessoal? Quanto mais aquecimento ele receber, menor a corrente. Quanto menos aquecimento, maior a corrente. Certo, pessoal? Ele trabalha na contramão. Então, numa corrente muito alta inicial ali, ó, ele ajuda na proteção do que? Da ponte de diodo. E daí eu tenho os capacitores X, ó. Qual é a diferença do capacitor X para o capacitor Y? O capacitor Y, ele trabalha nas interferências comuns, aquelas que vêm no fase e no neutro, de forma comum, certo? Daí o que acontece? Eles mandam para o terra. As interferências comuns eles vão mandar para o terra. E o capacitor X, ele é de poliéster metalizado, pessoal. É um poliéster metalizado. E ele trabalha nas interferências diferenciais, aquelas que entram no fase, daí ele vai funcionar como um curto para elas e ele vai retornar elas para o neutro. E da mesma forma, as que vêm de dentro do circuito, ele vai funcionar como um curto e vai mandar para o terra de volta. Os capacitores Y. Qual é a fórmula do capacitor? Ó, vamos raciocinar, tanto para o Y como para o capacitor X. O capacitor Y a gente sabe que ele é de disco cerâmico e o capacitor X de poliéster metalizado. Qual é a reatância capacitiva? Reatância capacitiva é o número 1 sobre 2 vezes o π. O π a gente sabe que é uma constante que vale 3,14, tá? Vezes a frequência. Qual é a frequência? A gente sabe que na nossa rede elétrica são frequências baixas, em torno de 50 a 60 Hz, né? E o que mais? Qual é a capacitância? Então, o que eu tenho que entender na minha mente? Ó, é 1 sobre 2π vezes frequência vezes capacitância. A reatância, que é o X, né? Capacitiva. Então, quanto maior a frequência, menor a resistência do capacitor, né? Quanto maior a capacitância, menor a resistência do capacitor. Então, a gente sabe que os transientes, que os espúrios, que os ruídos, eles vêm numa alta frequência, né, pessoal? Então, o que acontece? O capacitor X vai entrar no fase, a alta frequência, o capacitor X vai funcionar como um curto e vai mandar de volta para quem? Para o terra quente, né? Que é o nosso, o terra quente é aquele que é o fase, hora é fase, hora é neutro, hora é neutro, hora é fase. Ele fica se alternando, certo, pessoal? E o terra frio? O terra frio e o terra quente, eles estão em potenciais diferentes. Eu tenho que entender isso. E daí o que acontece? Eu tenho um capacitor Y que separa também o terra quente do terra frio. Aqui está ele, ó, pessoal. O capacitor Y, que é de disco cerâmico, né? Ele separa o terra quente do terra frio. E o que acontece? Qual é a função desse capacitor? É diminuir também, né, pessoal? É evitar interferências no secundário e interferências no primário. Porque a gente sabe que o capacitor,
para as interferências, vamos dizer que chegue uma alta interferência aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho um transistor tornando a corrente contínua numa corrente pulsante, né? Como nós soubemos. E daí o que acontece com esse capacitor? Ele se carrega com esses transientes, com esses ruídos, e evita que eles cheguem do outro lado. E da mesma forma aqui do outro lado, porque uma hora o potencial é maior aqui e menor aqui, outra hora ele se inverte, né? Então ele tanto faz desse lado como desse outro. A hora que se inverte ele se descarrega e se carrega com as interferências desse lado de cá. Mas voltando lá para a nossa placa, tá? Vamos para o início. Daí o que acontece, pessoal? Olha, eu acho muito interessante isso. Aí eu tenho as bobinas. Como que funciona uma bobina? Eu tenho uma bobina enrolada num sentido horário e outra bobina enrolada no sentido anti-horário. Certo? Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender quando eu olhar para cá que eu tenho dois filtros, ó. Eu tenho dois filtros aqui, eu não tenho um único filtro, eu tenho dois, ó, pessoal. E cada bobina dessas aqui, ó, ela vai proteger contra interferências comuns também. Por quê? Porque um enrolamento está no sentido horário e o outro enrolamento está no sentido anti-horário. Os campos eletromagnéticos, eles vão se anular, certo? E qual é a fórmula da bobina? A reatância indutiva é 2 vezes o π vezes a frequência, ou seja, pessoal, quanto maior a frequência, maior a resistência. Então, o que eu entendo na bobina? Que quando eu tenho uma frequência alta na bobina, ela vai funcionar como uma chave aberta. Quanto maior a frequência, maior a resistência da bobina. Então, qual é a reatância indutiva? É 2 vezes o π vezes a frequência vezes a indutância. Quanto maior a frequência, quanto maior a indutância, maior a resistência da bobina. Certo, pessoal? E o π é uma constante, a gente sabe. Já o capacitor vai na contramão, né? O capacitor é reatância capacitiva igual a 1 sobre 2 vezes o π vezes a frequência vezes a capacitância. Quanto maior a frequência, maior a capacitância. Quanto maior a capacitância, menor a resistência do capacitor. Isso daí, pessoal, a gente tem que bater o olho e entender. Olha que interessante. E daí o que eu tenho mais aqui, ó? Mais capacitores Y de disco cerâmico, que da mesma forma eles fazem o mesmo papel do capacitor X, porém eles trabalham na interferência comum, né, pessoal? Eles estão mandando aqui, ó, pro terra frio, certo? Eles mandam as interferências pro terra frio. As interferências comuns que vêm no circuito, as que passaram pela bobina, eles vão eliminar, tanto no sentido direto como no sentido inverso. Eles trabalham tanto da rede elétrica para a placa, como do circuito da placa para a rede elétrica. Que interessante saber disso, né, pessoal? Olha só. E daí eu tenho a ponte de diodo. Como que funciona a ponte de diodo? A ponte de diodo que é protegida pelo NTC, né? Quanto maior a temperatura do NTC, menor a resistência, né, pessoal? Então, na temperatura inicial, num curto aqui, ele vai ter uma resistência para que a ponte de diodo não seja afetada. Olha que legal isso. A ponte de diodo aqui de onda completa, nesse caso, ela faz a retificação. Ela pega a minha corrente alternada e transforma numa corrente contínua. Não tão contínua, mas numa corrente pulsante. E daí, esse capacitor aqui, ó, pessoal, que interessante, ó.
de 460 volts e 120 microfarad. Por que a voltagem dele é tão alta? Porque aqui no terminal positivo, se nós formos aferir, eu vou dar um exemplo, a minha rede elétrica é 220 volts, certo? Então, aqui ó, no terminal do capacitor, eu vou ter que multiplicar por raiz de 2, porque 220 volts é RMS, né? Root Mean Square, que é a tensão média, né, pessoal? Que é 220. Só que aqui, ó, o capacitor vai absorver, que é o papel dele, toda a tensão da rede elétrica. E eu vou chegar na casa de uns 310 volts, porque eu tenho que pegar os 220 e multiplicar por raiz de 2, que raiz de 2 é 1,41, como nós já soubemos, né? Que também tem que estar internalizado, que vai dar 310 volts. Eu vou pegar meu multímetro, colocar na escala de 1000, corrente contínua, pessoal, tá? 1000 em contínua, e vou colocar aqui, ó, o positivo e o negativo no terra quente. Aqui eu tenho terra quente, ó, pessoal. E aqui eu tenho o positivo, certo? Então, eu vou colocar em 1000 volts o meu multímetro. Tem que tomar cuidado, pessoal, para lidar com esse tipo aqui, ó, de placa. Tu tem que ter muito cuidado, porque o que eu aconselho? Tu vai tirá-la da rede elétrica, pode ter certeza que os 310 volts vão estar aqui. Tu tem que descarregar esse capacitor para depois colocar tuas mãos nessa placa aqui. Tu tem que ter certeza. Dá até para pegar um ferro de solda, né, pessoal? E usar com o apoio do multímetro ali, ó, no positivo, e coloca o ferro de solda, o negativo ali, o positivo liga para descarregar no ferro de solda, pessoal. Faça isso, eu recomendo. Tenha muito e muito cuidado no mexer nessa placa, pessoal. Porque das vezes a gente vai fazer um conserto, a gente acaba causando uma avaria muito maior na placa. Acaba danificando outros componentes ou até mesmo colocando a tua vida em risco. Então o que eu recomendo? Quando tu tirar da energia elétrica, tu descarregar esse capacitor com todo o cuidado possível. Então, tu vai colocar na escala de 1000 volts com muito cuidado. Ponteira de prova positiva do multímetro aqui, ó, na escala de 1000 volts, corrente contínua ou pulsante. Aqui tu já vai ter a corrente alinhada, pessoal, a corrente contínua, porque a ponte de diodo retifica em onda completa. O que é retificar em onda completa? Eu tenho 60 Hz aqui, ó, na entrada, tá? 60 oscilações por segundo. Após a ponte de diodo, pessoal, eu vou ter 120 oscilações por segundo, porque ela vai retificar duas ondas. Em vez de uma onda de 60, eu vou ter duas de 120. E o capacitor vai realinhar. Olha que legal saber disso, pessoal. Certo? E daí aqui eu já vou ter corrente contínua. Olha que legal. Corrente contínua. E daí o que acontece? O meu transistor, ele vai pulsar a corrente. Ele vai tornar a corrente pulsante novamente. Olha só, pessoal. Aqui, ó, isso daqui é uma bobina praticamente, é um fio apenas, ó. Como que a bobina funciona em alta frequência? O que acontece? Quanto maior a frequência, maior a bobina, ó. Reatância indutiva, o que é? 2 vezes o π, vezes a frequência, vezes a indutância, né? Então, quanto maior a frequência, maior a resistência. Quanto mais frequência eu tiver, maior a resistência da bobina, chegando ao ponto de ser uma chave aberta. Certo, pessoal?
E daí aqui eu tenho praticamente um fio isso daqui, ó, tá? Aqui eu tenho um resistor, certo? Aqui eu tenho um capacitor, se eu não me engano, de disco cerâmico, tá? E daí eu tenho que cuidar essa divisão aqui, ó, pessoal. Deixa eu baixar aqui e trazer para o lado, ó. Aqui tá dividindo, ó. Estão vendo essa linha aqui, ó? Tá dividindo, ó, o circuito primário, certo? Tá passando por dentro do transformador, ó. Aqui tá todo o circuito primário, tá? Do circuito secundário, ó. Secundário, ó, secundário e primário. Aqui no primário eu tenho terra quente, no secundário eu já tenho terra frio, é outro terra, certo, pessoal? E daí o que acontece? Eu tenho que saber que eu tenho um transistor aqui, ó, que está pulsando que essa corrente que virou contínua, para que o meu transformador, eu tenho um transformador Chopper, certo? Para que o meu transformador consiga induzir para o outro lado. Entendam isso. E aqui nesse transformador, eu tenho uma defasagem entre as bobinas. Uma está num sentido e a outra bobina está no outro. Então, hora que aqui é positivo, aqui vai ser negativo. Quando aqui é positivo, aqui desse lado, no secundário, vai ser negativo e positivo. Entenderam, pessoal? E daí o que acontece? Quando aqui é positivo e aqui é negativo, vai acontecer do meu capacitor Y se carregar, né, pessoal? Porque eu vou ter uma alta frequência aqui. E em vez dessa alta frequência, eu não poderia jamais, pessoal, eu poderia colocar um jumper aqui, ó, no lugar desse capacitor, ia dar muito ruim, porque daí eu ia ligar os terras, e os terras estão em potenciais diferentes, tipo até uns 5 volts de diferença, ia dar muito ruim, porque ia haver interferência do outro lado. E por que tem essa divisão aqui? Por que essa fonte ela é dividida? Por que acontece isso, pessoal? Para que um lado do circuito não venha interferir no outro e vice-versa, certo? Aqui, ó, nesse transformador, eu tenho isolamento galvânico. O que é o isolamento galvânico? Ele se comunica de um lado por outro apenas por ondas eletromagnéticas. Ora induz, ora retrai, certo? Ora induz, ora retrai. Olha que interessante. Entenderam, pessoal? Essa explicação aqui, ó, é uma explicação generalizada. Mas cada item que eu toquei aqui, pessoal, é de suma importância para nós entendermos o funcionamento do circuito eletrônico. E da mesma forma, do outro lado, né, pessoal, eu vou ter capacitores de filtro também, fazendo os mesmos papéis, né? Os capacitores, eles funcionam como amortecedores também, né? A gente sabe que vem certa tensão e não vai avariar os nossos circuitos integrados. Embaixo dessa placa tem circuitos integrados, como a gente sabe, né? Tem um fototransistor, um fotoacoplador, né, pessoal? Que por emissão de luz, ele vai receber um feedback do secundário, vai enviar para o primário. Aí tem as ondas PWM, né, pessoal? São ondas PWM que chaveiam o transistor MOSFET. Aqui eu tenho um transistor MOSFET, onde eu tenho o gate, o dreno e o source, né? O gate, pessoal, que recebe os pulsos PWM, certo? E daí o secundário que vai definir se é para alargar mais esse pulso ou diminuir. O que é PWM?
é Pulse Width Management, é gerenciamento por largura de pulso. É feito um gerenciamento, pessoal, porque o secundário, ele que vai suprir, né? O secundário, eu tenho circuitos integrados aqui nos secundários, ó, que são consumidores de energia. Então, eu tenho que mandar de forma branda. E tudo isso, como assim de forma branda? De forma branda é o contrário de abrupta, né? Brando é o contrário de abrupto. Porque se vir uma corrente abrupta no secundário, o que vai acontecer? Vai avariar meus circuitos integrados. E os capacitores, eles amortecem, eles auxiliam, pessoal, as bobinas. Então, tem tudo uma interligação aqui, ó. Tudo funciona de uma forma para que a minha corrente seja branda, a tensão seja branda, certo? Eu tenho resistores aqui, ó, para quê? Para que servem os resistores? Para dirimir a corrente elétrica. Para que servem os capacitores? No caso, os capacitores X, para evitar avarias na placa. Por isso que eles funcionam nos ruídos diferenciais. Eles mandam de volta, tanto o que vem da rede como o que vem da placa. Eles mandam de volta. Certo, pessoal? Eu sei que eu explanei meio de forma geral, pessoal. Mas eu falei, os assuntos que eu tomei aqui são de suma importância. Certo? Eu não sei se apareceu ali o transformador Chopper. Ó, aqui estão os capacitores de filtro. Aqui eu tenho um resistor. Aqui eu tenho um circuito integrado. Aqui eu tenho uma bobina de núcleo de ferrite, se eu não me engano. Deixa eu ver. Essa daqui é uma bobina, se eu não me engano. Eu não quero me enganar, pessoal, mas é uma bobina de núcleo de ferrite. Aqui eu tenho um diodo, que nós sabemos que tem anodo e catodo. Ele conduz do anodo para o catodo, no contrário ele bloqueia, certo? Aqui eu tenho um capacitor de poliéster metalizado também. Então eu tenho vários componentes que auxiliam na proteção, certo? Eu falei meio de forma geral, mas eu toquei em assuntos de suma importância. Se você achou relevante esse vídeo, pessoal, se você achou relevante, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo, certo, pessoal?